Olá pessoal, bem-vindos a mais um Trigonocast de crédito privado. Hoje eu estou aqui no estúdio com Rômulo Bretti, nosso analista de crédito. Tudo bem, Rômulo? Tudo bem, Marcelo? Olá a todos. Feliz ano aí para todo mundo, né? Feliz ano novo, né? A gente trouxe aqui hoje um material bem legal, explorando a nossa resenha mensal, né? A última do ano, ou primeira do ano, né? Como a gente depende do ponto. Né? Depende do ponto de vista. E a gente vai fazer aqui uma breve retrospectiva do que foi 2023 e, mais importante ainda, uma perspectiva do que vai ser 2024 para crédito privado, né, Rômulo? Com certeza. E empolgado, né, Marcelo? Empolgado, já vamos deixar aqui a nossa... já um spoiler do que a gente acha, né, que vai ser o ano. Mas, enfim, foi um ano difícil para crédito, né, Rômulo? Começou... Com certeza, desde o início. Começou com notícia ruim, né, Rômulo? Conta um pouquinho pra gente o que foi. Começamos o ano, né, com uma empolgação que durou 11 dias. Né? E aí logo em seguida veio um rombo multibilionário ali da Americanas. A gente começou a recuperar, veio o Light, né, que a pessoa física sentiu um pouco mais, né, por conta das debêntures incentivadas. E ao longo do ano tivemos outros casos que não impactaram o mercado de capitais, né? A gente coloca aqui algumas empresas que são famosas para o consumidor, mas que não tem dívida negociada aqui no mercado de capitais. Mas o ano passou por toda uma turbulência, né? Resgate na indústria, né? Sem querer trazer spoiler aqui, mas assim, quem acompanhou nossas lives viu ali que é um ciclo o nosso mercado, né? Então, a gente começa com casos negativos, os gestores acabam precisando vender, fazer caixa para pagar os resgates, e isso vai gerando uma bola de neve até o mercado se tranquilizar de novo. Perfeito. O que a gente frisa bastante é que foram dois casos pontuais, né? Americanas e Light, como você bem mencionou, que realmente impactantes para a indústria de fundos de investimento, né? Os outros casos, bastante midiáticos, né, obviamente, como você bem frisou, bem conhecidos para o consumidor, né? E também, claro, com impacto aí, principalmente para os bancos, né? Isso sim. Mas eles também geram oportunidades, né? Com certeza, com certeza. Nós vamos chegar lá daqui a pouco em um slide bem interessante que a gente montou sobre crise e oportunidade, né? E como você já deu um pequeno spoiler aí, a indústria sofreu, né? Então a gente vê ali a partir de fevereiro, março, né? Os resgates se intensificaram, né? E quando tem resgate, os títulos de crédito sofrem, né? Se ampliam spreads. E isso foi se estabilizar lá para meados de maio, junho, né? E foi um ano bastante difícil quanto a isso. Então, gestores, às vezes, que nada impactados por Americanas e Light, tiveram impacto em performance também por conta da marcação a mercado dos seus papéis. Então, isso foi, em poucas palavras, um resumo do que aconteceu aí no primeiro semestre, né? E o mercado foi só recuperando depois disso, né? Então... engatinhando, mas... Exatamente. Depois há uma estabilidade e começamos a ter fluxo positivo outra vez, né? E aí a gente traz aqui, você pode comentar um pouquinho, Rômulo, a rentabilidade mensal do IDA-DI, né? Isso, o IDA-DI é o índice de debêntures da Ambima, né, que tem um indexador de CDI, né, e aqui a gente traz mais como uma provocação, né, Marcelo? A cada mês, qual é a rentabilidade dele. Então, temos ali, no início de 2023, né, 2 meses negativos, né, marcados aqui pelos 2 eventos que a gente já comentou. Só que, muitas vezes, quando a gente está olhando, a gente está passando pelos eventos, a gente tende a ser muito mais negativo, né, e perdemos um pouco a perspectiva. Então, aqui é bem uma provocação, né, comparando ali com o início de 2020, início da pandemia, a magnitude que foi o evento, né, do início da pandemia para o IDA-DI, né, para o mercado de crédito como um todo, comparado com o que foi agora, né? A gente vê ali graficamente muito claro que não tivemos nem perto de passar por um evento similar, né? Perfeito. E por N razões, né, que a gente já abordou ali na resenha. Perfeito. E quando os fluxos se estabilizam, né, e passam a serem positivos outra vez, o desempenho da indústria volta a ser acima do CDI, né? Claramente ali no gráfico, né? Então, fica aí visualmente para vocês. E aqui a gente faz uma outra provocação, né? Se o IDA-DI fosse um fundo, né, transformando em uma cota, né? Aqui em janeiro de 2019, como se fosse a cota 1, né? E aí coisas interessantes aparecem aqui, né? Primeiro de tudo,
se a gente medir ali apenas 2023, o IDA-DI, mesmo ele mudando a carteira, né, constantemente, ele encerraria o ano abaixo do CDI, né, que a gente mediu ali, seria um desempenho de 97% do CDI, corroborando aí o comentário que foi um ano difícil para crédito, né, sem dúvida alguma. Cabe destacar uma restrição aqui da metodologia né, quase todos os índices têm. Uma vez que o ativo vira problemático, ele sai na próxima carteira. O que isso significa? Né, a gente teve ali Americanas em metade de janeiro, na carteira de fevereiro ela saiu. Já não estava. Então, assim, todo o impacto que foi sentido pelos gestores a partir de fevereiro, o IDA já considera que ele não tem mais o papel. Perfeito. Que não, muitas vezes, não é o que acontece na vida real, porque você não consegue, às vezes, desmontar na mesma velocidade a posição. Exatamente. E outra observação interessante é que, mais uma vez aqui, né, a diferença visual que a gente vê é a questão da pandemia, que foi uma queda muito mais abrupta, né? Então, que a gente já tinha visto ali na rentabilidade mensal, aqui também fica claro que a pandemia foi um efeito mais sistêmico de crédito do que agora, né? Então, uma queda abrupta, mais meses para recuperar, né? E comparado agora em 2023, né? Que foi uma queda muito mais suave e uma recuperação em menos meses, vamos dizer assim. E Rômulo, eu te faço a pergunta, né? Em 2023, crise de crédito ou oportunidade, né? Que é tendencioso para responder que foi uma oportunidade, viu, Marcelo? Tivemos ali, sim, os dois casos, né, que eram quase, né, ali uma crise. Se a gente começasse a olhar naquele momento muito pessimista o mercado, o investidor, depois o mercado conseguiu entender, olha, foram dois casos grandes, relevantes, né, que tinham muitas dívidas no mercado, mas foram dois casos. Né, e não teve um efeito de contágio, né, que nem algumas pessoas no mercado no início esperavam que tivesse. Né, e isso daí gerou uma oportunidade muito grande. Né, então, aqui a gente traz dois ativos que são classificados como AAA, né, que é um ativo de saneamento da Egea e um ativo de locação de veículos da Movida. Né, não quer dizer que a gente tenha os ativos, que a gente esteja recomendando os ativos nem nada disso, mas a gente traz ele aqui em 3 momentos. Né, primeiro ali, né, comparando ele com os demais ativos, essas curvas são os demais ativos no mesmo rating, né, como é que esses ativos já negociavam descontados, né, já negociavam pagando uma taxa superior ao mercado, né, então ali em janeiro de 2023, a gente tem as duas bolinhas escuras ali da Egea e da Movida. A partir do momento que você tem o evento ali, no pior momento que chegou ao mercado, que foi em abril de 2023, esses ativos já estavam no patamar muito mais alto, Movida negociando a quase 4,5 vezes, CDI mais 4,5, né, a Egea ali na casa de CDI mais 3,5, e esses ativos começaram a fechar. Ainda fecharam bem menos, né, na última curva aqui, na última observação do ano, em 29 de dezembro, a gente ainda vê que tem um prêmio comparado com o que eles estavam antes e comparado com o resto do mercado. Né, ou seja, existem oportunidades se a gente conseguir separar aqui o trigo do joio no mercado de crédito. Perfeitamente. E é isso que a gente quer dizer ali com aspecto técnico versus fundamentos, né? Então, claramente, foi um movimento que, por mais que os juros sejam algo desafiador, o ambiente de juros alto, né, no efeito geração de caixa das companhias, né? A gente não quer minimizar esse fator, mas aí era puramente ou muito mais forte a característica dos resgates, né? Então, a indústria sofrendo com resgates, esses papéis sofrendo bastante, né? E gerando oportunidade. Claramente uma oportunidade que foi muito bem capturada ali na... E aí, interessante, entre esses aspectos técnicos, né, Marcelo? Você tem, às vezes, o gestor precisa vender para ele reenquadrar limite de crédito, não necessariamente porque ele não quer o ativo, né? Ou, às vezes, também é o ativo que ele tem maior liquidez. Então, muitas vezes, ele acaba fazendo uma seleção adversa. E deu muita oportunidade, né? Nós vimos aqui, nós trouxemos 2 casos de AAA, né? Mas nós vimos ativos AAA, ativos de energia elétrica, de saneamento, em níveis que nós não vimos há muito tempo, né? Então, foi um momento muito interessante para alocação. E aqui, graficamente, os mesmos 2 ativos já mencionados, né? Para vocês terem uma ideia de como qual foi a evolução da taxa deles ao longo do tempo, né? Desde dezembro de 22 até agora. Então, ali vocês viram o pico que foi feito tanto em Movida quanto a Egea, né? E depois o fechamento expressivo, ganho de capital importante aí para quem alocou.
E interessante que ficou muito tempo a taxa alta ali, né? Ficaram alguns meses estacionados ali nessas taxas de 4,5 e 3,60, né? Exatamente. Assim, deu oportunidade para entrar. Exatamente. E o mercado de emissões, né, que obviamente teve uma paralisia por algum momento, né? Claro que ela teve uma retomada gradual, né? Começou com um patamar de prêmio mais alto, né? Começaram a retomar o mercado com nomes mais fortes, né? Mais robustos, com métricas de crédito bastante fortes, mas no segundo semestre veio com tudo, né? Então, esse gráfico aqui mostra que a gente vinha já de anos recordes de emissões primárias, né? 2021 e 2022 aí acima de 400 bilhões de reais, mas a gente não pode reclamar de 2023 com tudo que foi o ano, né? A gente tem dados aí de novembro no gráfico, mas patamar próximo a 400 bi realmente é um número louvável aí, muito bom, né? Muito forte. E com destaque também das incentivadas, né? Que no segundo semestre a gente viu aí um volume bastante forte sendo emitido, né? E aí, já entrando em perspectivas, né, Rômulo, acho que a gente pode falar aqui até de ponto de inflexão, né? Sim. Tivemos aqui, né, o upgrade do rating soberano pela Fitch e pela S&P, né, os dois no segundo semestre de 2023, e isso acabou acelerando bastante ali o upgrade também nos ratings de crédito, e a perspectiva da redução de juros também ajuda a liberar fluxo de caixa para as companhias, né? Perfeito, né? Claro que aqui tem uma ajudinha, né? Que o rating soberano muitas vezes funciona como um cap, um teto aí para os ratings corporativos e bancários, né? Mas sem dúvida a queda dos juros impulsiona não só a geração de fluxo de caixa, mas também o top line, né? O faturamento de muitas empresas aí, né? Melhora, obviamente, toda empresa ligada a consumo, né? E também renda das pessoas, né? Renda disponível, né? Das pessoas para consumir, né? Os juros aliviando, impulsiona também investimentos, né? A gente sabe que os efeitos são vários, né? Então, as perspectivas são boas, né? Essa é a mensagem também para as companhias. E falta um componente nessa variável, né? Que é o nível, né, Rômulo? Então, a gente consegue ver aqui que ainda está atrativo, né? Comenta um pouquinho para a gente como estão as curvas, né, em comparação a outros momentos. Sim, aqui a gente trouxe até para contextualizar, né, a curva antes da pandemia, né, no início da pandemia, pós-pandemia. Então, a gente começa ali com a curva mais clara embaixo do gráfico, trazendo o fechamento de 2019, né? Depois disso a gente passa para a curva logo acima em março de 2020, logo antes de começar a pandemia, né? E o nível que ela chega ali, aquele pontilhado lá em cima, é uma curva de ativos AAA, né? Em abril de 2020. Então, no pior momento ali, no momento maior incerteza, início da pandemia, todos os países basicamente em lockdown ou alguma medida de restrição de mobilidade. E depois a gente vai trazendo essa curva, né? No final já de 2020, ali em setembro de 2020, a gente traz a curva já num nível bem menor, né? Em 2021, que é uma curva azul clarinho ali, quase no mesmo nível de março de 2020, né? Na parte mais longa, um pouco mais de prêmio na parte curta. E em 2023 a gente começa o ano ali com uma curva cinza completa, né? Não é apontilhada, num patamar interessante de prêmio, né? Em abril, a gente passa para essa curva pontilhada, e aqui é interessante a gente reparar que ela fica ainda com uma distância muito grande da onde a gente chegou ali na pandemia, na pontilhada azul de cima, né? Em dezembro de 2023, a gente está nessa curva vermelha, né? Que ela já está totalmente abaixo do final aqui de 2020 e do pior momento aqui de 2023 que a gente chegou, né? Então, isso mostra bastante assim, como é que os movimentos do mercado muitas vezes acabam sendo exagerados, e mesmo sendo exagerado, né, de novo, a gente não chegou nem perto do que foi a pandemia, né? Perfeito. Ainda tem oportunidade de ganho de capital. Com certeza. Isso a curva claro. Acabou ficando com uma inclinação maior, então a gente ainda enxerga nas partes mais longas, né, um prêmio maior do que o anterior, né? E aí a gente
muda aqui um pouco o foco e fala um pouco do que a gente, aqui da Trígono, né? Então, a gente hoje está com a equipe de crédito, um gestor, 2 analistas, né? Vamos incorporar o 3º analista, já está no nosso budget aqui da casa, né? Para 2024. Então, a gente está bastante motivado. Nossa parceria com a BB Asset também foi um grande feito aí do ano, né? Abre um mar de possibilidades para a gente também. E a gente vai vir com novos produtos, né? Estamos muito empolgados aí, aguardem em breve novidades. E a gente traz aqui também ferramenta de gestão, né? Então, a gente tem aqui uma ferramenta desenvolvida dentro de casa, né? Uma ferramenta de valor relativo de papéis, né? Uma ferramenta que provoca a equipe de análise e gestão todo momento em ter na carteira as melhores alocações em termos de retorno total esperado ajustado a risco, né? Então, a gente divide aqui os papéis, ranqueia os papéis por quintis, né? E obviamente que a gente quer ter uma carteira nos primeiros quintis, ou seja, onde a gente tem mais retorno alocado, ajustado a risco, que é o nosso rate interno, né? A gente dá rate interno para todos os papéis, né, que a gente tem exposição, né? Todos os emissores que a gente tem exposição. Então, obviamente que é uma ferramenta muito útil, porque quando a gente começa a ver uma companhia que está lá no primeiro quintil, ela tem bastante retorno para o nível de risco e duration dela, né? E ela começa a fechar spread, ela vai, em termos relativos, mudando de quintil, né? Então, ela vai passando para o segundo quintil, terceiro quintil. A gente não é obrigado a agir, né? A gente pode ter esse papel pode ser recomprado, você pode capturar um prêmio ali, não é necessariamente, já não é obrigado a vender, essa é a mensagem, né? Mas provoca o gestor. Será que naquele nível de rating, naquele duration, eu não tenho uma opção melhor para rentabilizar a minha carteira, né? Então, é algo que, bem no sentido de provocar mesmo a gestão, né? Então, é uma ferramenta muito útil, toda automatizada, que a gente tem aqui dentro de casa e algo fundamental realmente para a gestão ativa do portfólio, né? Então, a gente queria dividir também com vocês. E aí entramos propriamente dito no fundo, né? No Trígono Pulsar, né? A gente está aí com 44 milhões de reais de AUM, né? Foi um crescimento aí no ano de 79%, né? Ano contra ano, né? De AUM. O desempenho a gente tem melhorado bastante aí nos últimos meses, né? Foi 129% CDI em novembro, 111% em dezembro. Acumulado em 23, a gente sofreu aí um pouco junto com a indústria, aí, como a gente mostrou no começo do ano, e depois a gente teve um problema com 2 papéis, né? Um setor químico, outro do setor de transporte e logística. Então a gente fechou o ano aí em 73% do CDI e 84% desde o início. Hoje uma carteira bastante limpa, né, Rômulo? É uma carteira com muita qualidade, né? A gente tem aí rate médio duplo A+, né? Quase 60% da carteira em AAAs, tá? A gente não tem nenhum papel estruturado, né? A gente tem aí 74% de debêntures, né? E 12% de LFs, de letras financeiras. A gente tem a posição de caixa que a gente aumentou em dezembro, né? Fazendo lucro aí em alguns papéis que a gente achava que estava bastante fechado, né? Então, 14% de liquidez no fundo, justamente para buscar oportunidades aí em mercado secundário, e também quando reabriu o primário aí, a gente acredita que meados de janeiro, a turma volte com tudo aí. Carrego hoje é CDI mais 1,53, né? Isso dá um 103 da CDI, e o duration da carteira aí 2,7 anos, né? Os setores, né, aqueles que a gente mais gosta, os mais resilientes, né, Rômulo? Diminuiu um pouquinho a energia elétrica, foi um dos setores que a gente aí realizou lucro em alguns papéis, né? Então, energia elétrica aí com 15,2, financeiro bancário, né, com 11,8, saneamento, setor que a gente gosta muito, 11,6, locação de veículos aí com 8,3 e transporte e logística com 6%, né?
Então hoje na nossa carteira aí a gente não tem nenhum problema de crédito, né? Uma carteira bastante limpa, acho que essa é a mensagem. Os problemas ficaram para trás, né? Então ficaram em 2023. Então preparados aí para 2024, muito empolgados aí para o ano que vem. A gente acha que vai ser um ano bastante positivo aí para crédito. Sim, o ano promete bastante. Promete bastante. Quer fazer mais algum comentário, Romulo? Não, acho que desejar aí bastante sucesso aí para os nossos cotistas, né? E um ótimo ano aí para todos nós. Isso, agradecer o apoio de todos e divulgar aqui a nossa live de janeiro, né? Dia 15 de janeiro, né? A gente tem a nossa live de crédito privado no nosso canal Trígono Connection do YouTube, né? Sempre na terceira segunda-feira de todo mês, às 19 horas. Esse mês nós vamos fazer um panorama de petróleo e gás, né? Então vamos ter 2 convidadas, não vou falar ainda quem são, mas vocês vão gostar bastante da live, já estão aí convidados para participar. Então agradeço a todos aí pela atenção e pelo apoio, e vamos com tudo em 2024. Obrigado, Romulo. Obrigado, Marcelo. Abraço a todos. Tchau, tchau.